Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E será que vale a pena investir nas ações da Itaúsa ou da Cosan? Por que eu estou falando dessas duas empresas aqui como exemplo? Primeiro porque tiveram algumas notícias importantes ao longo desses últimos dias aí, eu quero compartilhar com vocês. Segundo, porque elas são empresas que elas têm uma característica em comum, elas são holdings. Então quer dizer que elas são empresas que têm várias outras empresas embaixo. E isso é muito importante para a nossa decisão de investimentos. Por exemplo, são empresas que pagam dividendos, mas não pagam tantos dividendos assim, né? Você é acionista de Itaúsa, por exemplo, deixa aí o seu comentário aqui embaixo, porque eles anunciaram que vai ter uma bonificação, né? Então, está melhorando, né? Esses dividendos estão aumentando da Itaúsa. O que você acha disso? Uma outra coisa importante que aconteceu também, o Luiz Barsi Filho, né, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, ele deu entrevistas falando que ele parou de investir em Itaúsa, né, vou até pedir para o pessoal colocar aí na tela, que é meio polêmico. Ele falou que não vale mais a pena investir em Itaúsa e ele está investindo pesado nessa outra holding, essa outra ação que tem na Bolsa de Valores do Brasil, que é a Cosan. Então, galera, vamos agora para os fatos e para a análise para te ajudar nessa sua decisão de investimento. Primeira coisa, então, essa notícia que abalou o mercado aí no último mês, né? As ações da Cosan tombaram 9%, por quê? Porque ela fez uma aquisição, ela comprou uma fatia relevante da Vale, né? A Vale é uma das maiores empresas do Brasil, né? Ela tem uma maior participação no nosso índice Ibovespa. A Vale é uma ação muito conhecida, é uma empresa muito valiosa, que inclusive está sempre naquelas recomendações de melhor ação para investir. Vou colocar aí na tela, ó. Ações mais recomendadas, a Vale saiu do topo pela primeira vez em 2022. Então, em 2022 inteiro, a maioria dos analistas da Bolsa Brasileira recomendaram comprar ações da Vale. E aí a Cosan, então, que é esse grupo, essa empresa, essa holding, foi lá e comprou realmente aí quase 6% de participação na Vale. Ou seja, qual que é a ideia da Cosan? Se a Vale estiver dando lucro, a Cosan vai pegar uma parte desse lucro. Então a ideia de uma holding é justamente essa. Vou colocar aqui na tela também, dentro do site da Cosan, porque a gente consegue ver quais são as empresas que fazem parte desse grupo, né? Então a Raízen, que é uma empresa de açúcar, também tem essa parceria com a Shell, né? Combustíveis. Tem também a Compass, que é de gás e energia, a Moove, que também é uma empresa que é vinculada à ExxonMobil, né? Eles compraram há muito tempo, e a Rumo, que é uma empresa de logística, uma das maiores do Brasil também. Então, o que a gente está fazendo aqui na nossa primeira análise? A gente está entendendo o que é uma holding. Então, a Cosan tem todas essas empresas embaixo. Agora, ela tem a Vale também, vai entrar aqui nesse gráfico. Inclusive, eu vou deixar um link aí na descrição com esse relatório aqui, que o pessoal da Levante preparou. Por quê? Porque eles estão debatendo aqui se vale a pena agora investir na Cosan ou não. Inclusive, uma das conclusões aqui desse relatório, que o link está na descrição, é gratuito para você fazer o download, uma das conclusões que os próprios analistas da Levante que colocaram é que dá para investir diretamente nessas empresas. Então eles até gostam muito dessa empresa, a Raízen, né? Então ela tem ações negociadas na bolsa. Você pode comprar diretamente essa ação dessa empresa, tá? Você não precisa necessariamente comprar a holding. Então, faça o download desse relatório para você ter mais opiniões, mais dados para você tomar essa sua decisão. Então, agora a gente precisa também, já entendemos o que é uma holding, já entendemos quais são essas empresas que estão embaixo da Cosan. Daqui a pouco falo também sobre a Itaúsa, que ela tem essa mesma característica, ó. Vou colocar aí na tela para você ver, ó. Quais são as empresas que estão embaixo da Itaúsa? A maior parte é Itaú, mas também tem XP, Alpargatas, então são várias outras empresas. Daqui a pouco a gente fala sobre a Itaúsa, mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa análise na Cosan? Vamos lá, vamos ver os dados, as estatísticas, os fundamentos dessa empresa aqui. Eu vou entrar nesse site que eu gosto muito para analisar as ações, que se chama Investidor 10, tá? Tem todas essas informações necessárias e isso aqui vai ajudar a gente a entender um pouco mais o que está por trás dessa empresa. Vale a pena investir o dinheiro nela? A gente já começa a ver algumas lógicas aqui importantes, tá? Primeira coisa, no último ano, então, a cotação caiu bastante, menos 10% ao longo dos últimos 12 meses. Outro dado importante, o dividend yield dela, 4,43%, tá? Então, é um dividendo que ela paga, não é de se jogar fora, mas não é aquele dividendo tão alto também, né? E aí eu quero destacar essa parte aqui. Se a gente puxar, por exemplo,
10 anos de histórico dessa empresa, é uma rentabilidade bem alta. Ó. Quem tivesse investido R$ 1.000 lá atrás, hoje teria 2.585. Isso aqui é um lucro de 156%. Então a gente já começa a entender que, de repente, uma holding, ela não vai pagar tanto dividendo assim. Ela vai apostar mais no crescimento, tá? Por quê? Porque se ela precisa de dinheiro para comprar uma empresa nova, por exemplo, a Vale, ela vai pegar esse dinheiro e vai comprar essa empresa. Ela faz um investimento na própria empresa, na holding. Então ela não vai distribuir tanto dividendo assim. Distribui. 4%, como eu falei, não é de se jogar fora. Mas não vai ser um dividendo na casa do que os fundos imobiliários pagam, por exemplo. Né? Então vamos continuar a nossa análise aqui para entender que ela tem um potencial de crescimento, só que aí a gente tem que comprar barato. Né? Eu gosto desse site aqui que ele faz até um comparativo dentro do setor. Então, por exemplo, o próprio dividendo médio dentro do setor, ela está pagando até mais do que as outras empresas. E como eu falei, é preciso comprar barato uma empresa que você almeja que ela cresça, certo? E aqui dentro do site também tem um indicador excelente, que é o preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham, tá? Segundo essa fórmula, o preço justo das ações da Cosan hoje deveriam ser R$ 22,59, não R$ 18,10. É um potencial aqui, um upside de cerca de 25%, 24,81. Então, o que é essa fórmula de Benjamin Graham? Né? Ele é um acadêmico norte-americano super conhecido. Dizem que ele é o mentor do Warren Buffett. Né? Então, realmente é uma pessoa que tem muita bagagem para falar, tem vários livros escritos. E essa fórmula que ele desenvolveu, basicamente é para comprar uma ação que tenha potencial e não esteja cara. Né? Então ele usa ali dois indicadores principais para chegar numa conclusão como essa, que é o preço-lucro, né? Ou seja, qual é o preço, a cotação que essa empresa está e quanto de lucro ela traz. Então, dentro da fórmula não pode ser uma métrica maior do que 15, né? 15 vezes esse PL, e também uma outra métrica que é o preço sobre valor patrimonial, também para ver mais ou menos quanto que é o patrimônio e se está num preço justo. Então, aqui o legal do site do Investidor 10 é que ele já entrega essa fórmula pronta, né? Então, não é uma recomendação de compra, né? Como eles colocam aqui com bastante destaque, mas é uma métrica bem legal para a gente ver. É preciso comprar barato. E segundo Benjamin Graham aqui, nesse momento, essas ações estão baratas. E descendo aqui um pouquinho mais, tem esse checklist que eu gosto bastante, tá? Porque é a ideia de comprar e segurar, né? O buy and hold. Então, uma empresa que tenha essas características, ó, por exemplo, 5 anos na bolsa, empresa com lucro também ao longo dos últimos 5 anos, uma empresa que tem um bom ROI, né? Então, é o retorno sobre o equity, né? Sobre o patrimônio que ela tem. Enfim, o pessoal aqui dá uma nota que vai até 100. Então, 80 tá verdinho aqui, é uma empresa boa para comprar e segurar, né? As holdings têm essa característica. Bom, então, segundo esses dados aqui, a gente consegue ver que é uma empresa que não vai pagar tanto dividendo assim, tem um potencial de crescimento, tem que pagar barato, né? Senão não vale a pena investir numa empresa assim. Agora, a gente tem que entender quais são essas empresas que fazem parte, né, do Grupo Cosan. Então, por exemplo, quando a gente fala da Vale, a gente está falando muito de exportação, né? A Vale depende muito da China, né? Se a China estiver comprando minério de ferro, ela vai crescer, né? Então, segundo os analistas, a Vale está num preço justo, mas tem um certo risco ali, tá? São ações de empresas que têm um diferencial de mercado. A Raízen, a Vale, enfim, todas essas. Só que tem um certo risco. Principalmente quando a gente vai para um outro lado e olha uma outra holding, que é a Itaúsa. A Itaúsa, ela é muito mais estável, né? Ela tem basicamente ali as maiores participações no setor financeiro, que o setor financeiro no Brasil é bastante estável. Eu diria que a Itaúsa, por exemplo, é a ação mais segura que tem no Brasil. E vamos ver os números dela aqui também, né? Ó, já está com um dividendo bem mais alto, olha, 6,28%, está crescendo bastante o dividendo da Itaúsa. Só que a gente vê que a cotação não varia tanto, né? A gente sempre vê as cotações aqui de Itaúsa na casa dos R$ 7, na casa dos 8. Então, comprar caro, quem comprou aqui, ó, a R$ 13, acabou não fazendo um negócio tão bom assim. É preciso comprar barato. Vamos ver aqui na fórmula do Benjamin Graham quanto que deveria ser o valor justo da Itaúsa? R$ 16,53, tá? Então, comprar a R$ 8 provavelmente é uma boa compra. Comprar a R$ 13 não tem uma margem de segurança tão boa assim para chegar num preço justo, por exemplo.
E fazendo o checklist aqui do investidor buy and hold, a nota 100, né? É uma empresa extremamente segura. Acaba sendo até uma preservação de capital. Não dá para estimar que ela vai crescer muito, muito, muito. Ela vai pagar um dividendo ok, tá? Aí na casa dos 6%, historicamente, é algo em torno disso sim. Se você quiser mais dividendos, de repente, vá para outro setor ou vá para os fundos imobiliários. Agora, a Itaúsa é uma empresa muito saudável. Quando a gente olha para as holdings, então, a gente tem que torcer pelo crescimento delas e pagar barato. E vale a gente ressaltar também várias notícias importantes sobre a Itaúsa. Ela teve um lucro 33% maior nesse terceiro trimestre aqui, vai distribuir 500 milhões aos acionistas. Importante também, ela anunciou uma bonificação, ou seja, isso aqui é um dividendo indireto. Cada pessoa que tinha 10 ações de Itaúsa, por exemplo, vai ganhar uma. Então, você acaba tendo mais ação, então quando tiver um novo dividendo, você ganha mais proporcionalmente. Às vezes a gente não consegue ver isso nas métricas, às vezes ninguém fala muito, só que uma bonificação é muito bom para o acionista. E mais uma notícia importante aqui, ó, a Itaúsa vendeu mais uma fatia da XP. Então ela está tendo ganho de capital, ainda com aquele negócio que o Itaú comprou a XP, que foi um negócio aí, um business maravilhoso para ambas as empresas. Então a Itaúsa ainda está abocanhando esse lucro. Resumindo então, investir em holdings, em ações como a Cosan e a Itaúsa, você tem que esperar um crescimento delas, tá? Você, quando investe numa ação como essas, você almeja crescimento. Na minha opinião, a Cosan tem mais potencial de crescimento, embora ela tenha mais risco, né? Até pelo setor que essas empresas dessa holding fazem parte. Por outro lado, a Itaúsa é muito mais segura, digamos assim, né? Ela vai pagar um dividendo ok, não vai crescer muito, embora qualquer ação de holding principalmente que você comprar, você tem que pagar um valor justo, um valor barato, tá? Para ter um upside, um potencial de crescimento, como eu mostrei aqui para vocês nesse site aqui no Investidor 10, tá bom? Então, me deixa aqui nos comentários o que você achou se você investe numa dessas empresas e dá uma olhada também nesses outros vídeos que a gente separou para você. Um abraço e até mais!